Viver na serra sempre foi um equilíbrio entre beleza e perigo. Meu tio Salvador era um camponês acostumado às dificuldades da vida rural. Ele nunca havia tido grandes problemas em seu rancho, mas por volta de 1995, algo veio perturbar sua vida e se tornou uma das histórias mais aterrorizantes da nossa família. O rancho do tio Salvador ficava em um canto remoto da serra, cercado por densas florestas e colinas. Sua vida girava em torno do cuidado com seu gado, vacas, cabras e porcos. Embora a região não fosse habitada por muitos predadores, a presença de onças era normal. Meu tio sempre conseguia proteger seus animais com armadilhas e vigilância. No entanto, os desaparecimentos começaram de maneira inexplicável. Em uma manhã de fevereiro, o tio saiu para o curral como de costume, mas notou que faltava uma de suas cabras. Não era incomum perder um animal de vez em quando, mas o que encontrou gelou seu sangue. No lugar da cabra, havia um rastro de sangue que levava à floresta e pegadas que ele nunca tinha visto antes. Eram grandes, semelhantes às de um cavalo, mas com um formato estranho que parecia acompanhado por marcas de dedos. Ele pensou que poderia se tratar de um animal ferido, um predador que havia sofrido alguma mutação. Nos dias seguintes, tratou de reforçar o curral e manter vigilância constante, mas os desaparecimentos continuaram. Todas as manhãs, ele encontrava as mesmas pegadas e rastros de sangue, mas nenhum dos corpos. Os vizinhos começaram a falar sobre aquela coisa. Diziam que era uma criatura metade homem, metade cabra, com enormes chifres e olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Alguns garantiam tê-lo visto observando de entre as árvores, mas ninguém se atrevia a enfrentá-lo. O tio, embora cético, não podia ignorar que algo fora do comum estava acontecendo. Uma noite, ele decidiu proteger o que restava de seu gado. Preparou seu velho rifle e montou guarda ao lado do curral. O ar estava frio e o silêncio era tão profundo que ele conseguia ouvir o farfalhar das folhas sob suas botas. A lua cheia iluminava apenas o suficiente para distinguir a silhueta das árvores. As horas se passaram e quando Salvador já pensava que nada aconteceria naquela noite, ele o viu. 2 pontos vermelhos observando-o do limite da floresta. Ele sentiu muito medo, mas não recuou. Em vez disso, ele levantou o rifle, tentando manter a calma, e apontou para os olhos. A criatura saiu do breu, e sua aparência confirmou os piores temores do tio. Era alta, com um corpo magro, coberto por uma pelagem escura. Sua cabeça era a de um bode, com chifres retorcidos que pareciam se estender para cima. Seu focinho exalava um bafo quente, que parecia estar pegando fogo. Mas o que mais o aterrorizou foram os olhos vermelhos, 2 bolas brilhantes que pareciam atravessar sua alma. Ele sabia que estava diante de algo antinatural, então não hesitou em apertar o gatilho. O som do disparo ecoou pelo mato afora, mas a criatura não caiu. Apenas recuou um passo e emitiu um grunhido baixo que fez o chão vibrar. Antes que o tio pudesse atirar novamente, o ser girou e desapareceu entre as árvores com uma velocidade inumana. Por um momento ele pensou que a tinha espantado, mas a tranquilidade não durou. As noites seguintes foram um verdadeiro inferno. A cada madrugada, ele encontrava mais animais mortos. Alguns estavam desmembrados e outros simplesmente haviam desaparecido. Desesperado, buscou ajuda no povoado mais próximo. Alguns lhe recomendaram Eusébio, um idoso conhecido por lidar com coisas fora do comum. O tio foi até ele e contou o que estava acontecendo. Eusébio ouviu com atenção e então disse: "Essa coisa é um demônio, um vigilante da serra. Foi um erro enorme você ter atirado nele, é por isso que ele está se vingando de você." As palavras do Senhor lhe causaram arrepios, mas tio Salvador não estava disposto a se render. Ele decidiu montar guarda mais uma vez,
convencido de que poderia acabar com aquela coisa. Mas o que aconteceu naquela noite o marcou para sempre. Ele voltou ao rancho com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas. Apesar dos avisos de Eusébio, ele não podia permitir que a criatura continuasse destruindo seu gado. Armado com seu rifle e um facão, meu tio decidiu que enfrentaria fosse o que fosse que estivesse assombrando suas terras. Aquela noite tinha uma atmosfera diferente, pois o silêncio da serra era absoluto. Era como se até os animais noturnos tivessem decidido se manter afastados. O tio montou guarda no alpendre do rancho, observando cada movimento na escuridão. A lua, apenas um fino crescente no céu, deixava tudo nas sombras. O tempo passava lentamente, e ele se esforçava para não fechar os olhos. De repente, um estalo no curral o colocou em alerta. Ele se levantou com o rifle em mãos e se aproximou silenciosamente. Quando chegou ao curral, a criatura estava lá com seus enormes chifres e olhos vermelhos brilhando na escuridão. Mas desta vez não estava se escondendo. Aquilo parecia que o desafiava, e mais uma vez o tio apontou e disparou sem medo. Ele, com os olhos arregalados, dizia que a criatura nem sequer se moveu. O tio recuou instintivamente, mas manteve o rifle levantado. Ele disparou de novo e depois uma terceira vez, mas nada mudou. Finalmente, a criatura emitiu um grito agudo que fez meu tio se abaixar, cobrindo os ouvidos. Quando se recuperou, aquele ser diabólico havia desaparecido, mas sua ausência não trouxe consolo. Meu tio sabia que aquilo ainda não havia terminado. Na manhã seguinte, ele voltou a procurar Eusébio. Desta vez, estava disposto a ouvir seus conselhos. O senhor, ao vê-lo chegar, balançou a cabeça e, com uma mistura de frustração e compaixão, disse: "Eu te disse para não provocá-lo, Salvador. Agora a criatura está furiosa e não vai parar até destruir tudo o que você tem." Meu tio abaixou o olhar, sentindo-se culpado. "E o que posso fazer, Eusébio? Farei o que for necessário para proteger esta fazenda. Vamos precisar de algo mais forte que um rifle. Esse ser não pertence a este mundo, e somente uma energia igualmente poderosa poderá mantê-lo afastado." Naquela mesma tarde, o senhor chegou ao rancho com uma sacola cheia de objetos: velas pretas e brancas, galhos de pirul, incenso de copal e uma cruz de madeira esculpida à mão. Ele colocou tudo no curral, onde a criatura havia aparecido pela última vez, e começou a preparar um altar improvisado. Esse senhor desenhou um círculo de sal no chão e posicionou as velas nos 4 pontos cardeais. Este ritual é para proteger sua casa e marcar os limites da criatura. Dessa forma, ela não poderá cruzá-los, explicou Eusébio enquanto acendia o copal. "Mas devo avisá-lo, isso não vai destruir aquele demônio, apenas mantê-lo afastado desde que você respeite as regras." Meu tio assentiu, disposto a fazer o que fosse necessário. Eusébio começou as orações e as palavras pareciam ressoar no ar, preenchendo o espaço com uma energia pesada. Enquanto a fumaça do copal subia em espirais, um vento frio começou a soprar, balançando os galhos das árvores próximas. De repente, um grunhido ecoou ao longe, vindo da floresta. Tio dizia sentir um calafrio percorrer sua espinha. "Ela está aqui", disse Eusébio, sem interromper as orações. "Está tentando entrar, mas não vou permitir." A criatura não se revelou, mas sua presença era inconfundível. Sei que durante algumas horas o senhor continuou o ritual, fortalecendo o círculo de proteção. Finalmente, quando os primeiros raios do amanhecer começaram a iluminar a fazenda, o curandeiro apagou o restante das velas e declarou que havia terminado. "O ser não voltará enquanto você mantiver o altar", disse ao meu tio. "Mas nunca se esqueça de que não pode enfrentar essas coisas com violência. Somente respeito e precaução irão mantê-lo seguro." Com o tempo, meu tio reconstruiu sua vida, e embora tivesse perdido grande parte do gado,
era grato por não ter sido atacado diretamente. Ele manteve o altar no curral e acendia incenso regularmente, como Eusébio havia instruído. A criatura nunca mais voltou, mas sua memória permaneceu gravada na mente de Salvador e de seus filhos. Ele mencionava que sempre que olhava para a floresta ao entardecer, sentia uma mistura de respeito e temor, consciente de que tivera um encontro com algo além da compreensão humana. Essa história nos era contada sempre que visitávamos a fazenda. Embora eu nunca tenha visto a criatura, toda vez que visito a serra, não posso evitar olhar para as árvores com receio. Desde criança, sempre gostei de viajar à noite. Há algo na estrada, quando todos estão dormindo, que me acalma. Não há barulhos de nenhum tipo na escuridão total, e se você tiver sorte, pode adormecer e acordar quase no seu destino, sem perceber que o tempo passou. Esse era o meu plano naquela noite. Eu havia pegado um ônibus de rota longa, cruzando vários estados, com a intenção de dormir quase todo o trajeto e acordar algumas horas antes de chegar. Estava meio vazio, o que me pareceu perfeito. Não havia bebês chorando, nem muita gente conversando, e só se ouvia o som do motor e um ou outro ronco. Mas não sei a que horas da madrugada, algo me acordou. Não foi um buraco na estrada, nem um ruído alto, muito menos o movimento do ônibus. Foi um cheiro. Era um cheiro forte, como ovo podre ou algo em decomposição. Senti que ele grudava no meu nariz e na garganta, e não soube dizer se vinha de dentro do ônibus ou de fora. Minha primeira reação foi ignorar e tentar voltar a dormir. Pensei que talvez fosse algum passageiro com comida estragada ou algo na ventilação. Mas enquanto tentava me ajeitar novamente no assento, notei algo mais. Era um sussurro suave bem atrás de mim. Era uma voz feminina, apagada e rouca, como se alguém estivesse falando sozinha. Não dava para entender as palavras, mas não parecia que ela estava conversando com alguém. Apenas murmurava no escuro do ônibus. No começo, não dei importância. Não era estranho alguém falar dormindo, mas, à medida que o tempo passava, a voz ficava mais forte. No início eram apenas sussurros entrecortados, mas logo começaram a soar mais apressados, como se ela estivesse discutindo com alguém ou rezando algo desesperadamente. Isso me arrepiou e instintivamente olhei para o resto do ônibus para ver se mais alguém estava ouvindo, mas ninguém parecia ter notado. Todos continuavam dormindo. Algo me dizia para não olhar para trás, mas ignorei meu instinto e no final, olhei. Esse foi o meu erro. Bem no assento atrás de mim, uma mulher idosa me encarava fixamente. Seu rosto estava tenso, com os olhos tão arregalados que parecia que iam esbugalhar para fora a qualquer momento. Sua boca se movia rapidamente, murmurando palavras que eu não conseguia entender nem em 100 vidas. Sua pele estava ressecada, quase acinzentada, com rugas profundas e uma expressão de fúria que me fez sentir um arrepio percorrendo todo o corpo. Mas o pior eram suas mãos. Em uma delas, ela segurava o pequeno corpo sem vida de uma ave. Não sei que tipo de pássaro era, mas suas penas estavam opacas e o corpo parecia sem força, como se ela o tivesse estrangulado. Mas antes que meu cérebro pudesse processar o que estava vendo, a mulher cravou os dentes na cabeça da ave e a arrancou com uma única mordida. Senti uma corrente gelada atravessar meu corpo, um calafrio tão forte que me paralisou. Fiquei olhando para ela completamente abobado enquanto ela continuava mastigando com a boca cheia de sangue, sem desviar o olhar dos meus olhos em nenhum momento. Não sei quanto tempo se passou, talvez apenas alguns segundos, embora eu tenha sentido como se fossem minutos. E foi então que tudo saiu do controle. O ônibus derrapou em uma curva na estrada. Senti as rodas deslizando e, de repente, o motorista perdeu o controle.
Consegui me agarrar com todas as forças ao assento quando o ônibus virou de lado e tudo se transformou em caos. Ainda me recordo do som do metal raspando no asfalto, dos gritos dos passageiros e do estilhaçar dos vidros em todas as direções. Tudo se misturou em um único momento de confusão e medo. Não sei como não morri naquele instante. Não sei em que momento perdi a consciência, mas quando abri os olhos ainda estava vivo. O ônibus estava de lado, dava para ouvir gemidos de dor das pessoas e alguns tentando sair pelas janelas quebradas. Havia sangue, mas felizmente, embora feridos, todos tínhamos sobrevivido. Minhas mãos tremiam, mas não pelo acidente, não pela pancada, nem pelo caos. Era por causa dela. Olhei ao redor com o coração disparado no peito, mas a mulher não estava mais lá. Não havia nenhum sinal dela no ônibus e ninguém parecia saber de quem eu estava falando. Os paramédicos chegaram meia hora depois e nos levaram para o hospital. O diagnóstico foi o mesmo para quase todos. Ferimentos leves, alguns hematomas, fraturas menores, mas nada grave. Chamaram de milagre, mas eu sabia que não foi um simples acidente. Foi provocado. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, diário e comunidade. Faz tempo que acompanho o canal e também costumo ler as histórias que publicam no grupo do Facebook. Há alguns dias, enquanto fazia uma maratona de relatos, ouvi vários episódios e isso me fez se lembrar de algo que me aconteceu há algum tempo. Quando eu estava no ensino médio, logo no início, começamos a ter muitos problemas em casa. Minha mãe havia se casado com um homem de quem eu não gostava, e ele também não gostava de mim. Com isso passávamos o tempo todo brigando. Comecei a me aproximar mais de alguns garotos com quem jogava futebol, não dos meus amigos de sempre, mas de outros que apareciam nas quadras. Eles estavam envolvidos com coisas erradas, e vários deles haviam saído de casa. Com o passar do tempo, eu queria passar o mínimo de tempo possível em casa, e ficava com eles nas quadras. Acho que percebi que já fazia parte do grupo quando, um dia voltando para casa depois de um jogo, uma viatura me parou para revistar minha mochila. Eles queriam ver se eu carregava drogas ou algo assim. Sabemos como sua laia é, disse o policial, já me associando àquele grupo que era expulso das quadras assim que anoitecia. Comecei a faltar à escola, saía com eles, conseguíamos algum dinheiro e logo o gastávamos em coisas que me faziam mal, só posso dizer isso. Me lembro de uma noite em que ouvi o assobio do Gabriel, o mais velho daquele grupo de garotos. Olhei pela janela e o vi na calçada. Saí para ver o que ele queria. Quer ganhar uma grana? Ele perguntou, se referindo a um trabalho que provavelmente teríamos que fazer. Claro, respondi. Então amanhã sai cedo e vai para a ponte às 6 da manhã. Ele disse. Eu sabia exatamente a qual ponte ele se referia. Era debaixo dela que ele dormia a maior parte do tempo. Ele não tinha casa nem família para onde ir. Não tinha ninguém nos seus piores momentos. Mas é aqui que começa o estranho, aquilo que até hoje não consigo explicar. Naquela manhã, por alguma razão, meu despertador não tocou. Mas meu corpo está acostumado em acordar cedo, e quando olhei, vi que o alarme estava ativado, mas por algum motivo não tocou. Claro, não é impossível que um aparelho falhe, então continuei minha rotina. Fui procurar minha carteira. Não que eu tivesse algo importante além do crachá da escola e R$10, mas ela simplesmente não estava lá. Eu tinha deixado na mesinha ao lado da minha cama, onde ninguém mais entrava, mas a carteira havia sumido. Para ser sincero, nunca mais a encontrei. Ela desapareceu naquele dia.
Algo me deixou inquieto, mas já tinha combinado de ir e queria manter minha palavra com o Gabriel. Então, apesar do mau pressentimento, saí de casa. O marido da minha mãe saía para trabalhar às 4 da manhã e minha mãe acordava às 7. Então ninguém percebeu que eu estava saindo mais cedo. Peguei o caminho para aquelas ruas desertas, cheias de fábricas abandonadas que não funcionavam há anos. Eventualmente chegaria àquela ponte da rodovia, onde encontraria o Gabriel e os outros garotos que ele havia selecionado para esse trabalho. Ouvi o som de uma viatura à distância e acelerei o passo. Ouvi um freio brusco, pneus cantando no asfalto e depois silêncio. Em seguida, ouvi um carro acelerando e o vi saindo da rua bem na minha frente. Era a viatura que eu tinha escutado antes. Reconheci o policial, aquele que sempre nos incomodava, o mesmo que havia me parado dias antes. Quando ele me viu, jogou o farol em cima de mim e acelerou na minha direção. Tentei voltar para casa, mas ele me fechou o caminho em segundos. Ele desceu do carro e veio na minha direção de um jeito tão agressivo que achei que fosse me bater. Mas não. Ele começou a me revistar e não como da última vez, quando procurava algo na minha mochila. Era como se quisesse ter certeza de que eu estava bem. Você se machucou? Onde está ferido? Ele perguntava. Eu dizia que estava bem e perguntava por que ele estava me parando, se eu só estava indo para a escola. Te atropelei com a viatura porque você apareceu do nada, não consegui frear a tempo. Eu disse que não, que ele não tinha me atropelado. Claro que sim. Você estava até com essa mochila horrível que eu sempre revisto. De verdade, senhor, não era eu, insisti. O policial estava pálido. Lembro bem. Ele continuava dizendo: Você apareceu do nada, eu te atropelei, mas não te vi cair, não vi nada. Acho que em algum momento ele percebeu que o que estava dizendo não fazia sentido, então me perguntou para onde eu estava indo. Ele sabia muito bem que aquele caminho não levava à escola. Estou indo para a escola, repeti. Ah, bom. Então entra na viatura que eu te levo, disse ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Chegamos à escola e ele ficou comigo até às 7 da manhã, esperando eu entrar. Ele me contou que tinha um filho um pouco mais novo que eu e que não conseguia parar de se preocupar comigo porque, de certa forma, eu o lembrava dele. Essas não são boas companhias, mas você já sabe disso. Ainda dá tempo, afaste-se deles. Eu não vi mais esse policial por anos, até que, aos 18 anos, acabei jogando no mesmo time de futebol que o filho dele. Quando me viu, ele me cumprimentou com carinho, como se ficasse muito feliz ao ver que eu estava bem. É que o Gabriel e os 2 garotos que estavam com ele naquela manhã nunca mais foram vistos, pelo menos não com vida. O que quer que tenham feito, deve ter sido algo tão grave que nunca mais os deixaram voltar para contar. Pode parecer coincidência, mas eu tenho certeza de que algo muito estranho ou alguém salvou minha vida naquela manhã. Eu estava passando a semana em uma cabana nas Montanhas Cascades. É um lugar bem afastado das grandes cidades, no final de uma longa estrada de terra, cercada por uma floresta densa. O inverno estava apenas começando, então havia um pouco de neve, mas nada muito intenso. Os primeiros 3 dias foram tranquilos, silenciosos e relaxantes, mas no meio do 4º dia, ouvi uma batida na porta. Eu não fazia ideia de quem poderia ser, então fui até a porta e a abri, pois não havia outra maneira de ver a varanda de dentro da cabana. Havia um homem. Ele vestia um casaco de inverno grosso e um gorro de lã preto. Seu rosto estava pálido, com as bochechas roxas, e a neve grudava em suas roupas.
Ele claramente havia ficado do lado de fora por um bom tempo. Como posso ajudá-lo? Perguntei. O homem sorriu amigavelmente e disse que estava um pouco perdido e queria saber o caminho de volta para a cidade. Fiquei confuso. Ele estava tentando caminhar até a cidade em meio ao frio e à neve. Isso levaria pelo menos 2 horas de carro. E como ele tinha chegado ali em primeiro lugar? Pegue a esquerda aqui e siga até a estrada principal. De lá é um caminho reto até a cidade. Eu falei para ele. Não era da minha conta, então apenas dei as informações que ele pediu. Ele sorriu e acenou com a cabeça. Houve uma pausa estranha por alguns segundos, em que ele apenas ficou parado e nenhum de nós falou nada. Fiquei receoso e disse, boa tarde, fechando a porta. Logo depois, ouvi o barulho das botas dele descendo da varanda. Foi uma interação um tanto estranha, mas logo voltei ao que estava fazendo e acabei esquecendo disso. Algumas horas depois disso se passaram. A leve nevasca que caía mais cedo começou a ficar mais intensa, o que me deixou um pouco preocupado, pois eu não tinha certeza de como meu carro lidaria com as estradas de terra cobertas de neve grossa. Para acompanhar o tempo, fui até a porta dos fundos e afastei as cortinas para ter uma visão melhor da sala de estar. Quando fiz isso, fiquei um pouco assustado. Havia pegadas na neve ao redor da parte de trás da cabana. Eu estava tão afastado que qualquer pessoa andando por ali era algo muito estranho. Mas era difícil dizer há quanto tempo aquelas pegadas estavam lá. Eu não sabia quando a nevasca tinha começado a engrossar, então podia ser algo de várias horas atrás ou de apenas alguns minutos. Minha mente imediatamente voltou ao homem que apareceu na porta mais cedo. Será que ele tinha dado a volta na cabana antes de bater a porta? Talvez ele estivesse tentando descobrir se a cabana estava vazia antes de se aproximar. Isso seria assustador. Fiquei muito ansioso depois de ver aquelas pegadas na neve, e o fato de o sol já ter se posto não ajudava em nada. Estava muito escuro, frio e ventando para eu sequer tentar olhar ao redor. Fechei as cortinas, conferi se todas as portas estavam trancadas, apaguei as luzes e fui para o quarto. Não havia TV no quarto, então peguei meu notebook e coloquei um vídeo para assistir enquanto estava deitado na cama. Tentei relaxar e afastar aquela sensação ruim. Levou um certo tempo, provavelmente 1 hora, até eu começar a me sentir melhor. O som constante da neve lá fora, no quarto escuro e silencioso, começou a me deixar sonolento. Nisso sei que fechei a tela do notebook e comecei a me preparar para dormir quando ouvi uma batida na porta da frente. Meu corpo inteiro pulou de susto. Fiquei imóvel por um momento, com minha mente completamente em branco, pelo medo repentino que tomou conta de mim. A batida veio novamente. Ei, sou eu de novo e ainda estou perdido. Está frio aqui fora. Você pode me ajudar? Era o homem de antes. Por que diabos ele ainda estava por ali? Abri a porta do quarto para ouvir melhor e olhei para a sala principal da cabana. Estava tudo escuro, e o fato de aquele homem continuar batendo na porta era extremamente inquietante. Depois de uns 30 segundos, a batida parou. O vento lá fora parecia ter ficado mais forte, e era a única coisa que eu conseguia ouvir. Mas eu queria mesmo era saber se ele tinha ido embora. Com cuidado, andei até a sala principal. Eu sabia que todas as cortinas e persianas estavam fechadas, então ele não poderia me ver lá dentro. Sem abrir a porta, minha única opção era olhar por uma das janelas. A visão da varanda não era clara, mas eu conseguia ver a frente da cabana e o caminho até a estrada. Afastei a cortina e olhei. Havia pegadas indo até a varanda, mas nenhuma voltando. Ele ainda devia estar lá. Fui até o quarto e peguei meu celular. O sinal estava bom o suficiente para ligar para a polícia.
Eles disseram que levaria cerca de 1h30 para alguém chegar. Me tranquei no quarto e esperei. 10 minutos se passaram sem um único som. Era assustador saber que ele provavelmente estava parado em silêncio bem ali, na minha varanda. A única coisa que eu ouvia era o vento forte batendo contra as janelas. Então, de repente, houve um estrondo contra a cabana. Não faço ideia do que era, mas parecia ter vindo da frente dela. Foi um barulho alto e depois, silêncio total novamente. O tempo parecia passar extremamente devagar e, eventualmente, luzes vermelhas e azuis começaram a piscar pelas janelas. Senti um alívio enorme. Levantei-me e comecei a andar até a porta da frente, mas então ouvi o policial gritar para alguém se deitar no chão. Parei onde estava, ouvindo enquanto ele continuava gritando. Algo estava acontecendo lá fora. Então, aquele mesmo estrondo ecoou pela cabana novamente, seguido pelo policial gritando outra vez. Descobri depois que o homem nunca tinha ido embora. Ele tinha subido no telhado da cabana e aparentemente estava apenas esperando lá. Não sei, mas talvez ele estivesse esperando que eu relaxasse e esquecesse dele para tentar entrar no meio da noite. O policial o fez descer e o prendeu por invasão de propriedade. Além disso, ele soube se defender muito bem e nunca admitiu estar tentando fazer algo pior. Mas ele claramente esteve por ali durante o dia todo, o que é muito perturbador. O que ele realmente queria fazer ainda é um mistério, mas provavelmente todos sabemos. Sempre trabalhei como motorista de ônibus em rotas longas. Há mais de 15 anos dirijo por estradas solitárias e caminhos intermináveis que parecem devorar o tempo. Ao longo do meu trabalho já vi de tudo: acidentes, passageiros estranhos, gente que sobe sem passagem. Mas nada me marcou tanto quanto o que vivi naquela noite na estrada. Era uma rota noturna. Estávamos a caminho de uma cidade a cerca de 5 horas de distância. O ônibus estava quase cheio, embora a maioria dos passageiros estivesse dormindo ou olhando o celular. A viagem seguia tranquila, com pouco tráfego, e a estrada estava tão escura quanto sempre. Tudo parecia normal, até que o ônibus parou de repente. No começo pensei que tivesse sido um buraco ou alguma falha menor, mas quando tentei ligar o motor novamente, ele não respondeu. Verifiquei o painel e as luzes piscavam como se algo estivesse errado com o sistema elétrico. Resmunguei, pensando no quão chato seria ligar para a central e esperar por ajuda no meio do nada. O assistente do ônibus, um jovem que sempre me acompanhava nessas rotas longas, levantou-se do assento e disse: "Vou descer para ver o que aconteceu." Dei um joia, mas naquele momento algo aconteceu e nos deixou gelados. Antes mesmo que ele pudesse abrir a porta, vários jovens saíram correndo da escuridão da mata em direção ao ônibus. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, e seus rostos mostravam puro pânico. Eles batiam na porta com desespero, gritando algo que demorei para entender. "Vocês precisam ir embora, não podem ficar aqui." Os passageiros acordaram com o barulho e vários se sentaram para ver o que estava acontecendo. Uma mulher gritou ao ver os jovens pela janela. Todos podíamos vê-los claramente sob a luz dos faróis. Eles não pareciam ladrões, mas algo não fazia sentido. De onde tinham vindo? Não havia nenhuma cidade e nenhuma fazenda por perto. Nada, só estrada e mato. Meu primeiro pensamento foi que talvez fosse uma emboscada para nos assaltar. Então fiz o que achei mais sensato: não abri a porta. O assistente me olhou nervoso. "O vamos fazer?" "Nada, não abre", respondi sem tirar os olhos dos jovens. Um deles, o que estava mais perto da porta, tinha os olhos arregalados. Ele batia no vidro com as 2 mãos e gritava:
Por favor, vão embora! Não fiquem aqui! Vão agora! Comecei a suar frio, pois algo na voz dele não soava como uma ameaça, parecia um alerta. Mesmo assim, mantive minha decisão. Não íamos abrir o ônibus no meio da estrada para que esses desconhecidos fizessem sabe-se lá o quê. Então, o inexplicável aconteceu. Os jovens pararam de se mover. Eles ficaram congelados na mesma posição, com os rostos ainda cheios de pânico. De repente, suas figuras começaram a desaparecer, enquanto as pessoas dentro do ônibus começavam a gritar. Foi tão rápido que mal conseguimos entender o que estava acontecendo. Eles se desvaneceram diante dos nossos olhos. Primeiro seus membros ficaram borrados, depois seus rostos, e em questão de segundos não havia mais ninguém lá fora. O silêncio dentro do ônibus foi absoluto. Todos tínhamos visto. Não havia como explicar aquilo. Meu coração batia forte e eu estava suando frio. Foi o assistente quem quebrou o silêncio. Me diz que você viu a mesma coisa que eu. Apenas engoli em seco enquanto assentia com a cabeça e girava a chave na ignição, sem muita esperança. O ônibus, graças a Deus, ligou sem problemas. Sem pensar muito, engatei a primeira marcha e pisei no acelerador. Ninguém no ônibus falou nos minutos seguintes, mas dava para ver que várias pessoas estavam assustadas. Depois de alguns quilômetros, o assistente disse em voz baixa: "Pessoal, não sei que merda foi essa." "Eu também não", respondi. Isso que vou contar a seguir são só rumores, mas dizem que à noite as pessoas da região veem figuras na estrada. Às vezes pedem ajuda, outras vezes tentam alertar motoristas. Bom, só posso dizer que desde então nunca mais passei por aquele trecho. Foi no final de outubro, durante o fim de semana, num sábado. Acho que o Halloween caía numa terça-feira naquele ano, então a grande noite de festa foi no sábado anterior. Meus amigos e eu ainda estávamos procurando planos de última hora, já que tudo estava esgotado. O ideal seria encontrarmos uma festa em uma casa. Todos nós tínhamos fantasias engraçadas e queríamos usá-las em uma boa festa. Minha amiga Kate decidiu postar no Instagram e no Snapchat, perguntando se alguém sabia de festas naquela noite. Não era algo que eu faria. Para mim, seria meio vergonhoso e sem graça, mas fiquei feliz que ela era cara de pau ao ponto de fazer isso. Não demorou muito, ela me mandou uma mensagem no grupo dizendo que alguém a convidou para uma festa. Logo em seguida, ela enviou um print com os detalhes no grupo. Tinha um endereço, horário de início e algumas regras. Como a festa ser apenas dentro da casa, sem acesso ao quintal, e que cada pessoa tinha que levar sua própria bebida. Também dizia que cada garoto tinha que levar pelo menos uma garota. O cara que mandou as informações para a Kate era um amigo nosso da nossa idade, que conhecia várias das mesmas pessoas que a gente. Aparentemente, muitas pessoas que conhecíamos estariam nessa festa. A casa ficava na cidade vizinha, super perto, então nós 4 fomos para a casa da Shona, já que a casa dela estava livre. Ficamos conversando por cerca de 1 hora enquanto terminávamos de nos arrumar. Esperamos nossos amigos confirmarem que iriam e então decidimos partir em um Uber. Cada uma de nós tinha suas próprias bebidas, variando de cerveja a tequila e vodka. O motorista do Uber já devia estar de saco cheio da gente até o fim da viagem. Quando chegamos na casa, vimos vários carros por todo lado. A casa era grande com um quintal espaçoso. Não ouvimos música até chegarmos mais perto da porta, e então começamos a ouvir a batida do baixo. Abri a porta e a primeira sala em que entramos era uma mistura de sala de estar com cozinha. A casa inteira estava com iluminação bem fraca. Eram apenas algumas luzes laranja espalhadas, criando uma atmosfera de festa de Halloween. O lugar estava razoavelmente cheio,
mas honestamente não conhecíamos ninguém ali. Kate mandou uma mensagem para os nossos amigos perguntando se eles já estavam lá. Enquanto isso, um cara mais velho veio nos cumprimentar. Ele perguntou nossos nomes e disse que se chamava John, pai do Luke. De repente, descobrimos que o Luke era o cara que estava organizando a festa. Perguntei quem era o Luke e onde ele estudava, e o John respondeu: "Ah, ele está por aí em algum lugar. Você pode perguntar quando ver ele." Então ele perguntou se queríamos colocar nossas bebidas em um cooler. Ele nos levou até a cozinha, onde havia 3 grandes coolers com gelo, já cheios de bebidas. Colocamos algumas das nossas latas ali. O John parecia ter uns 50 e poucos anos, o que fazia sentido se seu filho estivesse organizando a festa, mas ao mesmo tempo parecia um pouco estranho ele ser tão receptivo e envolvido em uma festa tão grande em sua própria casa. Ele estava indo de pessoa em pessoa conversando, principalmente com as garotas. Ele também parecia estar bêbado. Nós 4 começamos a jogar ping-pong de bebida em uma das mesas, onde uns caras começaram a conversar com a gente e acabamos jogando com eles. Kate então disse que nossos amigos estavam a caminho, o que me deixou feliz. De repente, o John gritou meu nome e o da Kate perto do balcão da cozinha, chamando para tomar shots. Minhas outras 2 amigas, Shauna e Tracy, ficaram meio ofendidas, então eu perguntei se todas nós podíamos tomar um. Ele gritou: "Sim, claro!" Então fomos até o balcão da cozinha e todas tomamos um shot de tequila. Eu já estava começando a ficar bêbada depois disso. Era estranho como o pai da casa estava tentando animar tanto aquela festa. Ele tinha uma presença estranhamente acolhedora, mas ao mesmo tempo perturbadora. Talvez porque ele fosse muito mais velho que a maioria das pessoas ali, que estavam na faixa da idade universitária, e ele estava oferecendo muitas bebidas para todos. Ele perguntou qual era a nossa bebida preferida. Eu não ia dizer nada até que as meninas responderam as suas. John começou a preparar várias bebidas misturadas. Enquanto isso, voltamos para a mesa de ping-pong, onde os caras ainda nos esperavam. Pluguei meu celular em uma tomada porque minha bateria estava acabando e voltei para o jogo. No meio da partida, John veio até nós com 2 bebidas. Uma para mim e outra para Kate, e depois voltou com mais 2 para Shauna e Tracy. Todas estavam em copos vermelhos. Eu bebia devagar enquanto jogávamos, porque já estava bem bêbada. Depois que perdemos para os caras aleatórios, fui pegar meu celular e percebi que ele não tinha carregado nada. Ainda estava com o mesmo percentual de bateria. A tomada não funcionava. Não me senti confortável em deixar meu celular carregando em outro lugar, então decidi não gastar mais bateria. Nossos amigos chegaram e logo depois disso tudo começou a ficar confuso. Digo, muito rápido. Um segundo eu me lembro de estar conversando com nosso amigo Jeff. No outro, apaguei. A próxima coisa que me lembro é de meus amigos me acordando no carro em frente à minha casa. Eu me sentia tonta. Minha visão estava embaçada e minha cabeça girava. Estávamos no carro de um dos nossos amigos. Um dos caras me ajudou a entrar em casa e depois todos foram embora. Eu estava sozinha, exceto por meus pais que estavam dormindo no quarto deles. Eu senti que devia ter bebido demais, mas ao mesmo tempo estava com uma sensação estranha na cabeça, algo que nunca tinha sentido antes ao beber. Fui direto para o meu quarto e me deitei. Verifiquei meu celular e vi uma mensagem de um número que eu não tinha salvo. Abri e já havia várias mensagens. Tudo começou com uma mensagem minha dizendo meu nome e então a pessoa respondeu: "Você está tão linda." Pelos horários, ele mandou isso enquanto ainda estávamos na festa. Houve um intervalo de 2 horas até ele mandar outra mensagem dizendo: "Para onde foram minhas garotas favoritas?" Fiquei chocada por ter dado meu número para aquele homem. Eu devia estar muito mais bêbada do que pensava. Apesar disso,
Deitei minha cabeça no travesseiro e adormeci instantaneamente. Na manhã seguinte, acordei com mensagens perturbadoras. Enquanto minha cabeça rodava, li aquelas mensagens nojentas. Depois que adormeci, John mandou mensagens como: "Onde você está? Estou indo para sua casa. Você deixou algo aqui." "Estou aqui, pode vir até a porta." Depois: "Oi, você está acordada?" Tirei um print e mandei para minhas amigas. E foi aí que elas me lembraram do que aconteceu. John estava ao meu redor o tempo todo enquanto eu ia ficando cada vez mais apática. Minhas amigas começaram a ficar preocupadas, então me afastaram e saímos da festa. E assim que estávamos saindo, 2 carros de polícia apareceram do lado de fora, provavelmente por causa de uma denúncia de barulho. Enquanto saíamos, todos notaram que não havia móveis na casa. Era apenas um grande espaço vazio, cheio de gente e mesas de ping-pong. Um dos nossos amigos olhou o número de John e descobriu que era um número VoIP, algo que eu não entendia, mas ele disse que era um número de telefone falso. Ele também disse que, com meu número, John poderia facilmente descobrir meu endereço. Fiquei ainda mais enjoada com isso. Perguntei se alguém tinha realmente conhecido o filho dele, e todos disseram que não. Começamos a achar que não havia filho algum, e quando Shona sugeriu que ele poderia ter colocado algo na minha bebida, tudo fez muito sentido. Nunca antes eu me senti daquele jeito. Decidimos levar isso à polícia. Todos fomos até a delegacia mais próxima e relatamos tudo, incluindo as mensagens. O policial na recepção perguntou se isso estava relacionado a uma festa em uma casa desocupada na noite anterior. Ficamos confusos quando ele mencionou casa desocupada, até que ele explicou que houve uma denúncia dos vizinhos sobre uma festa acontecendo em uma casa que estava desocupada há algum tempo. Todos nos entreolhamos com a boca aberta. Fomos levados para uma sala para falar com um detetive, que anotou toda a história. Ele pegou o número falso e disse que tentaria rastrear a pessoa responsável assim que obtivessem um mandado. Entregamos tudo o que podíamos à polícia e fomos embora. Eu me senti mal por isso durante muito tempo. Conforme os dias foram se passando e nada aconteceu, fiquei confiante de que havia acabado. Mas nenhum de nós jamais ouviu falar da polícia. Nunca ouvimos falar de nenhuma prisão ou algo do tipo. Fico congelada de medo ao pensar que aquele homem se esforçou para anunciar uma festa em uma casa desocupada para ter acesso a mulheres jovens, que provavelmente colocou algo na minha bebida e talvez em outras. Este era claramente um homem muito perigoso, e o fato de que ainda não fomos chamados para identificar ninguém me assusta, pensando que ele ainda está à solta.